Da Assembleia para hoje, e eu sei que teve gente que na sexta-feira se deslocou lá para o endereço que nós havíamos apontado, Santa Luzia, do Espaço Ideal, e agradecendo também ao professor Nelson pela sessão do local, sempre diz presente na hora que nós precisamos, mas por uma questão fortuita a reunião do MEC foi adiada, como é do conhecimento de todos. Nós conseguimos chegar na quinta-feira, em Brasília, num dos raros momentos em que o aeroporto Santos Dumont abriu, o nosso voo saiu. E os demais integrantes da comissão não conseguiram se deslocar, de sorte que lá nós estávamos, eu, a professora Magna, o professor Jorge Atílio, da Gama Filho, e o estudante Bruno, da universidade. Aproveitamos um casal representando a Associação de Pais do curso de Medicina da Universidade Gama Filho, e nós aproveitamos aquele momento e fizemos uma reunião prévia com o secretário-geral do MEC, Pedro Leitão, que nos ouviu atentamente, mas que naquele momento nada poderia ser tratado em razão da ausência dos demais integrantes que compõem a comissão paritária do MEC. Ele nos ouviu atentamente e sequer recebeu o documento, mas nós levamos um relatório da ADOCE para o MEC, com 7 páginas, onde foi feita uma análise de todo esse período nebuloso que envolve o Grupo Galileu, e a gente tem sempre que dividir o grupo em Galileu 1 e Galileu 2, porque eles assim se posicionam. E nesse momento o nosso relatório fez referência apenas a esse período que eles tanto pontuam, de que eles assumiram a partir de novembro. Todos devem lembrar do documento que foi enviado em novembro para todos, apontando, se não me engano, 15 ou 17 itens de ações, de soluções e de promessas dali para diante, por conta dessa nova diretoria executiva que acabaram de assumir. Nós fizemos uma análise, um estudo durante todo esse tempo e tudo o que aconteceu, e fizemos um relatório para o MEC, apontando fundamentalmente todas essas questões que envolvem principalmente a falha na estrutura dos nossos campi e da questão financeira e a grande preocupação com a saúde financeira da instituição. No relatório nós colocamos também essa reprogramação de pagamentos sugerida por eles, que nós preferimos chamar de proposta, e fomos bem claros no documento que enviamos à instituição, de que ao ser descumprido o termo de compromisso, e ao ser descumprida outras 4 ou 5 datas que nós negociamos e que também não foram cumpridas, aquela reprogramação para nós não passava de uma proposta. E como proposta nós indicaríamos algumas condições para aceitar ou não a que estava sendo oferecido. E dentre os itens que nós apontamos, foi, é claro, reposição desse dinheiro diante do atraso, e nós estamos falando só desse momento, porque, repito o que já disse em outras assembleias, nós precisamos dividir os momentos, e o momento atual é o que merece maior atenção, que é o pagamento desse mês que ainda não saiu. E aí, o primeiro item era a reposição do pagamento de junho e do adicional de 2011, com um atraso de 30 dias, já que o apontamento era para pagar dia 31. O segundo item de reposição com o salário referente a julho, que é o montante maior, que é o primeiro mês do montante maior, que corresponde a 183%, 100% de julho, 50% de janeiro e 33%, que é um terço de férias de 2012. Escalonado também em 3 parcelas, 15, 23 e 30 de agosto. Pedimos também uma reposição disso aí. O outro item é a garantia do cumprimento de todos os pagamentos, não só desses,
mas também de toda a retomada do termo de compromisso, porque eles apontam que a partir desses dois parcelamentos, dessa reprogramação, retomariam o termo de compromisso a partir de 6 de setembro, a garantia para o pagamento de todas essas questões, com um indicativo muito claro que eu falei, olho no olho com o presidente da empresa. Nós não queremos ficar fazendo greve todo mês, não é do nosso interesse, mas também não abrimos mão do direito de usar a única arma que nós dispomos. Outro item solicitado foi que a instituição expedisse um comunicado para os professores que aplicaram prova durante a greve, não se negassem a aplicar prova para os alunos que não fizeram prova durante esse período, para que o aluno não fosse prejudicado neste momento. E, por último, que houvesse uma garantia de não retaliação aos professores que participaram do movimento de greve. Então, foi nós mandamos esse indicativo. E é evidente que não esperávamos por escrito, porque a intenção nossa, e do ponto de vista até estratégico, esse documento nós enviamos na quarta-feira às 16h, já que na quinta teríamos uma reunião no MEC importante em Brasília, e a intenção nossa, decidida em reunião de diretoria, foi para que colocássemos o MEC como mediador dessa situação. Porque eu, inclusive, já sinalizei algumas vezes para o grupo que é impossível a gente sentar mais à mesa para negociar sem que haja um mediador. E tem que ser o MEC ou o Ministério Público. Algumas vezes nós temos tentado negociar junto com o Sempre Rio, mas as promessas nunca são cumpridas. Então, nesse momento, nós conseguimos colocar o MEC entre a proposta de negociação e a nossa contraproposta, para que o MEC pudesse ajudar nesse primeiro momento, que também foi dito com uma certa preocupação na reunião em Brasília, o fato de estarmos paralisados, estarmos em greve. E aí a gente lembra que essa reprogramação de pagamento surgiu porque nós estamos em greve. Então já é um momento onde a gente tem que admitir que a nossa pressão, que o nosso movimento, além de legal e legítimo, ele tem, de alguma forma, esse poder que faz com que a instituição não se esqueça que nós existimos. E em todo momento nós temos deixado muito claro a nossa preocupação e temos insistido muito com as questões que envolvem a preocupação com a reestruturação e a recuperação da instituição. Porque mesmo nos momentos de paralisação, no momento de greve, há preocupação de todos com o que cerca isso aí, que é o aluno que entra, que é o aluno que precisa sair, que é o calendário, e isso nunca deixou de ser elemento de análise de todos nós. Então, a situação ficou dessa forma. A resposta com relação à reposição, que era a única que realmente eu esperava da mantenedora, foi dada na própria reunião. O diretor-presidente admitiu sentar para negociar essas reposições no segundo momento, coisa que até então não se admitia. Falou assim, nesse momento nós precisamos equacionar isso aí e colocar em dia. Mas eu admito que no segundo momento nós vamos recebê-los, nós vamos discutir, vamos conversar e vamos definir sobre a questão dessa reposição que vocês estão pontuando. E com relação à questão das garantias, o MEC mesmo tomou a frente e adotou todas as medidas que nós, inclusive, enviamos por e-mail, eu acredito que todos ou a maioria tenha recebido, que é uma medida assim, extremamente pesada e que deve ser cumprida e com prazo estabelecido. Então, são questões assim que, fundamentalmente, a gente imagina que
que se iniciou uma nova fase dentro da atual conjuntura, dentro desse processo, e esperamos que, principalmente com a criação do termo de ajustamento de conduta, que terá a participação do próprio sócio controlador, essas questões sejam mais bem conduzidas e que a gente leve menos tempo para resolver as questões. Eu, durante a reunião, eu procurei, quem acompanhou o Facebook, eu procurei fazer com que todos se sentissem dentro do ambiente da reunião, postando a todo momento fotos e o momento que estava a reunião. Para que, eu sei que a ansiedade era muito grande e eu procurei diminuir um pouco a ansiedade com essas postagens. E hoje, aqui nessa reunião, eu quero colocar vocês mais dentro desse clima, com duas falas que eu trouxe, uma do Dr. Alex Porto, falando sobre a questão do pagamento, e a outra do secretário do MEC, secretário das séries, Jorge Messias, com questões muito importantes que envolvem essa participação do MEC e essa presença do MEC na atual situação, no atual momento. Sobre a questão que envolve o pagamento, o Dr. Alex Porto disse o seguinte: até para os pais saberem qual é o montante desse pagamento, no dia 31 nós estaremos pagando 10 milhões de reais que foi de pagamento. O senhor dia 31 já está assegurado o pagamento, será feito. Nós temos a reprogramação do pagamento, que era para feito no dia 5, nós passamos para o dia 15 do 8, 23 do 8, 30 do 8. E nós estamos aqui assumindo na reprogramação que a partir do dia 6 de setembro, nós voltaremos à programação regular que nós tínhamos já com os professores. Né? A garantia, professor, é que a gente fez uma reprogramação financeira no sentido de ter efetivamente os valores. Por isso até que a gente fez essa divisão. Então, na realidade, a divisão está feita em cima de recursos que vão ser capitalizados pelo sócio controlador para efetuar esses pagamentos. Então, na realidade, terá que ter o aporte aqui do sócio controlador, porque, de qualquer forma, a receita ainda não faz parte, a receita não equivale à despesa. Então, realmente, terá que ter o aporte aqui do sócio controlador para suprir esses pagamentos. Sem o aporte dele, que certamente já segurou esse aporte, por isso nós fizemos lá no nosso financeiro essa reprogramação financeira. E ia pagar tudo no dia 5, como era devido, mas infelizmente nós fizemos lá no nosso financeiro. Bom, então foi a explicação dele com relação a essa questão que envolve esse pagamento, né? Essa reprogramação que ele fez. E aí depois nós tivemos a fala do secretário do MEC. A compreensão do MEC em relação a esse tema. Nós solicitamos na semana passada, em uma reunião específica com a mantenedora, um objetivo de detalhar a questão financeira. Até porque, como foi colocado aqui, desde a percepção dos avaliadores, o que foi passando pelo todo o grupo, pela comunidade acadêmica, que foi reconhecido pelo grupo mantenedor, a questão sensível hoje que compromete a adequada continuidade dos serviços é de ordem financeira. E a questão financeira, ela agrava a precariedade das condições de oferta, ou seja, agrava a precariedade acadêmica. Aí o senhor cita a questão da segurança, que perpassa a fala de todos os que não iam recebendo, perpassa a questão da qualidade do ensino, como, por exemplo, a precarização do campo de prática, as condições de oferta, o algodão que falta, as aulas de campo de prática, inclusive de geografia, que o senhor citou, né, professor? Então, nesse sentido, nós tivemos uma reunião na semana passada com o grupo controlador para que o grupo controlador detalhasse de forma imprudente em 3 níveis, no sentido de curto, médio e longo prazo, como ele pretende sanar ou sanear a deficiência fiscal financeira por que passa o grupo. O grupo apresentou aqui ao Ministério da Educação uma proposta de capitalização
nós avaliamos durante essa semana com a nossa equipe de auditoria essa proposta de capitalização. A partir dessa proposta de capitalização apresentada, nós sentimos a necessidade de uma oferta muito clara de garantia. O doutor Alex Porto, ele ressaltou que a principal estratégia de capitalização aí no médio e longo prazo passa por uma operação de private equity, na qual o bem dado em garantia é do sócio controlador. Então, nesse sentido, eu queria comunicar aos senhores que nós hoje expedimos uma notificação à mantenedora solicitando que o sócio controlador e a galeria presente no prazo máximo de 10 dias uma certidão do Registro Geral de Imóveis do terreno apontado, do bem apontado, um laudo de avaliação atualizado, bem como uma manifestação expressa do sócio controlador de estar de acordo com tal operação que vai oferecer de fato esse bem como garantia. Além disso, de modo a garantir o fluxo financeiro no curto prazo, e aí em especial a questão do pagamento salarial dos professores, que ele detalhe que apresente de forma concreta com base em que se dará esse pagamento. Como eu me expressei desde o primeiro momento, nós não podemos fazer educação sem o professor. É princípio basilar de qualquer trabalhador o direito à percepção dos seus ganhos, do seu recebimento, dos seus salários. Então, o representante da Associação de Pais colocou muito bem aqui que nenhum professor entra numa sala de aula com os seus salários atrasados e vai oferecer uma aula de qualidade. Então, eu peço aqui, mais uma vez, que os princípios que regem essa mesa paritária, como o professor colocou, é uma ação inovadora do Ministério em busca da solução desse problema que é muito complexo e envolve diversos interesses, em especial aqui dos professores e, em primeiro lugar, dos estudantes, que têm direito à sua formação, e dos servidores, que eles apresentem as garantias necessárias financeiras para a continuidade da operação. Então, nesse sentido, eu queria também registrar que, num primeiro momento, quando nós constituímos a mesa paritária, o professor lembrou que hoje completamos 90 dias desde a primeira visita e dos esforços para a constituição dessa mesa paritária. Nós não tínhamos um quadro claro do tamanho do problema. A partir das visitas realizadas pela Comissão de Avaliação e Verificação, nova Comissão Permanente de Acompanhamento, nós hoje conseguimos ter um quadro claro das deficiências acadêmicas, administrativas e financeiras do grupo e das instituições. Então, é nesse sentido que eu gostaria, evidentemente, que a mantenedora vai ter que avaliar, os professores terão que avaliar, os alunos terão que avaliar, agora os representantes dos pais terão que avaliar, que nós, a partir dos laudos de avaliação realizados, encaminhados pela comissão de especialistas, pela comissão permanente de acompanhamento, nós traduzíssemos todos os acordos e compromissos aqui discutidos por meio de um ajustamento de conduta, com a responsabilidade clara de todos os envolvidos. Então, a nossa equipe está concluindo ainda as ações. A nossa proposta é que esse termo de ajustamento de conduta ele é um plano de trabalho com ações, com prazos claros, concretos. E esse plano ele se divide em alguns eixos: o eixo acadêmico, e o eixo acadêmico ele vai se desdobrar em saneamentos de deficiência por cursos. E aí, lembrando
a questão dos cursos na área de saúde, dos campos de prática, por exemplo. O eixo administrativo perpassa pelo plano de reestruturação já apresentado pelo grupo controlador e o eixo financeiro pela apresentação das garantias reais para a continuidade das operações. Então, eu queria que o grupo aqui, a mesa, refletisse sobre essa proposta encaminhada pelo Ministério da Educação, qual seja a formalização, a partir de uma proposta de plano de trabalho, de ações concretas, consubstanciado no termo de ajustamento de conduta. A proposta do Ministério é apresentar a todos os componentes da mesa esse termo num prazo máximo de até 15 dias, porque, evidentemente, para dar continuidade a esse termo, nós necessitamos de confirmar as garantias apresentadas pelo grupo controlador. A nossa ideia é que as associações, que a representação dos estudantes, dos pais de alunos, dos servidores, avaliem as ações e os prazos apresentados e que, se de acordo todos, nós poderíamos firmar um termo de ajustamento de conduta com responsabilidade clara de todos os envolvidos. E aí nós também aproveitaremos e convidaremos o controlador, o doutor Adenor, para participar também, firmando e se responsabilizando pessoalmente desse ajustamento de conduta. Eu gostaria de lembrar que a alternativa ao ajustamento de conduta é uma medida de Estado, pela qual o Estado determinaria um saneamento de deficiências e, a partir do descumprimento, poderia aplicar as penalidades previstas na legislação. Então, eu coloco essa proposta para reflexão, lembrando que os prazos, as ações, elas devem ser refletidas pelo conjunto da mesa e que o conjunto terá condição de avaliar e de propor também uma contraproposta, de apresentar uma contraproposta a partir dessa concepção inicial apresentada pela Secretaria. Bom, foi a palavra final do secretário das séries, Jorge Messias, com um conjunto de medidas e de pedidos de solicitação de garantias, com prazo definido e com, principalmente, a questão que envolve o aporte de 400 milhões de reais, que seja fornecida toda a documentação do terreno dado em garantia para o aporte desse montante, sob pena de a não apresentação, o MEC entrar com a medida de Estado, da qual eu coloquei para vocês na mensagem o que pode acontecer. Suspensão de autonomia já tem, pode ser suspender o credenciamento, enfim. Toda vez que se fala em intervenção, e isso a gente tem ouvido muito, por que o MEC não está com intervenção, principalmente os estudantes? A gente tem que deixar claro que a intervenção do MEC não nos interessa, porque a intervenção do MEC simplesmente vai colocar todos nós na rua, e isso não interessa nesse momento. Nós continuamos pensando nos postos de trabalho e na formação desses estudantes. Então, o que temos brigado e batalhado é para a volta da normalidade. E toda essa pressão exercida tem que surtir algum resultado por parte do grupo financeiro para apresentar toda essa capacidade financeira de continuar sustentando as duas instituições. Eles voltou a afirmar que não há nenhum interesse em se desfazer de uma ou de outra. E que quem entra num negócio desse, que entra com grandes aportes financeiros, não entra para perder as instituições. Bom, como esse discurso já é manjado e a gente já não leva muito em consideração, o que esperamos é que, na verdade, toda essa medida agora do MEC surta o efeito desejado e esperado, porque nós temos hoje a nosso favor o órgão regulador que está controlando, pressionando e ameaçando com medidas que serão aplicadas certamente caso não haja o cumprimento de tudo que está sendo solicitado.
Bom, como nós encaramos a reprogramação como uma proposta e enviamos ao grupo uma contraproposta e houve a resposta de uma negociação de reposição e que as garantias hoje não somos mais nós que estamos exigindo e dando prazo, porque não teríamos nem poder para isso, mas sim o MEC. A proposta hoje, diante disso, e pensando inclusive na situação que nós nos encontramos, essa semana eu recebi vários e-mails de que vários professores vão aplicar provas, já chamando os alunos. Vários professores já aplicaram provas, alguns já encerraram o semestre, estão até viajando. Mas não vamos entrar nem no mérito dessa questão, porque eu acho que a postura de quem está aqui foi a postura desenvolvida ao longo desse tempo de paralisação, foi a de realmente, sob forma de protesto, não cumprir com o calendário. Então a proposta hoje é da gente retornar amanhã, terminar o semestre letivo, faltam só 2 dias para esse possível pagamento. Ainda que ele não saia, nós temos umas 2 semanas, encerraríamos o período letivo, para que os alunos não ficassem mais prejudicados ainda. Já ficarão porque não terão os 100 dias de aula, não tem como recompor isso aí. E o MEC sabe disso. E o MEC sabe perfeitamente disso. Por uma razão que eu acho que a gente, se já tem boa parte com a turma encerrada e com nota lançada, nós ficaríamos sendo o vilão da história. Mas nem é por isso não, porque isso não me preocupa, porque dentro da minha coragem isso não cabe. Ainda que fosse eu sozinho nessa história toda. Mas nós precisamos admitir que temos que encerrar o semestre. Porque em torno de toda essa situação, todo o movimento, e eu tenho dito inclusive para os estudantes que a greve não é nenhum ato irresponsável, e sim uma responsabilidade dentro de um direito legal que nós temos, e é a única arma que nós dispomos, ela também tem prazo determinado e tem limite também. Então a proposta que eu já faço o encaminhamento é de retornarmos amanhã, aplicando as nossas provas. Hoje daríamos uma ampla divulgação para o nosso alunado. A partir de amanhã, a aplicação das provas, negociando com os alunos as questões das datas que nos restam, principalmente porque de segunda-feira, que é hoje, por exemplo, que nós não teríamos, já de manhã não houve, não teríamos à noite. Nós teremos só mais uma segunda-feira, que é dia 5, a outra é dia 12, o calendário marca o término no dia 10, quer dizer, seria a proposta até de tentar usar o dia 12 também, uma data a mais, que impressa um pouco a questão administrativa para fechamento do semestre, mas uma data só acho que não faria grande diferença, e nós terminaríamos esse semestre, já com o indicativo da marcação de uma nova Assembleia, para análise da situação e definição do que vai acontecer daí para frente, principalmente porque aí já vai estar contando os prazos estipulados pelo MEC para a apresentação dos documentos, e nós vamos acompanhar passo a passo isso aí. Só para completar, essa comissão paritária, essa mesa do MEC, nos dá a liberdade, e daqui eu e a Magna somos participantes, somos membros, nos dá a liberdade de a qualquer momento fazer qualquer apontamento, enviar qualquer documento que possa agregar mais informações a todo o processo que está sendo montado, sendo formado, inclusive para a formação do termo de ajustamento de conduta. Então nós estamos dia a dia acompanhando tudo que está acontecendo, todo o desenrolar disso aí, porque, eu repito, hoje nós não estamos brigando contra o Grupo Galileu. Hoje nós estamos cobrando, e a briga hoje é do MEC com o grupo, e toda a cobrança, toda a pressão maior é exercida por ele. E nós fazemos a nossa parte. Obrigado. Você já fez uma proposta, eu gostaria de acrescentar na sua proposta. Só vou fazer aqui um comentário, depois a gente abre para apreciação e novas propostas ou acréscimos. Eu acho sempre que é interessante, e na última vez que nós estivemos aqui, quando foi tirada a greve,
que nós tenhamos uma perspectiva de longo prazo. As coisas estão sendo desenvolvidas a cada assembleia, a cada mês, para saber se o salário saiu, se o salário não saiu, como ficam. Isso já tinha sido acertado, já tinha sido programado lá desde o início do movimento, até o final do ano. E até nesse processo todo, tivemos um ganho imenso, que foi a organização no local de trabalho, a criação definitiva de uma DOS, a partir, é claro, de toda essa estrutura, que não é o Vanderlei nem a Magna, é o sindicato dos professores, junto com os trabalhadores, que está organizando tudo isso. É importante saber que essa ação do MEC, essa movimentação do MEC, ela não se dá somente porque nós estamos fazendo o movimento. Há uma situação de constrangimento do MEC muito importante que nós não podemos deixar de sublinhar. O MEC tem falhado e falhou e não é competente para lidar com o que está acontecendo hoje na educação superior privada. Então eu vou voltar no meu papel de presidente desse sindicato. As decisões de uma Assembleia de Trabalhadores são soberanas e o sindicato se coloca sempre diante dessas questões, mas ele apoia os trabalhadores incondicionalmente. Mas uma coisa tem que ficar clara: não vai ser esse salário sair no dia 31, não vai ser sendo cumprido isso ou aquilo, que a situação está resolvida. Isso eu falei para os representantes do MEC, os avaliadores, todas as vezes que estiveram aqui conosco, em reuniões em que eu trouxe, inclusive, estudantes para participar e colocar os cenários possíveis. Porque as soluções que estão sendo apontadas, que estão aqui, inclusive, nesse documento, deverão ser alvo de avaliação dessa Assembleia e do conjunto de professores da universidade e da Gama Filho. A tal da intervenção, que está aí hoje, mais ou menos, porque ela suspende a autonomia, mas ela deixa a administração e o financeiro nas mãos do Galileu, a quem eles deram a mantença, numa situação nebulosa, que tem que ser resolvida. Então a gente tem que ter muito cuidado na análise desse momento. Eu considero que a proposta da DOS é a proposta deste momento. Voltar, encerrar, fazer as provas, você faz uma relação boa, você estabelece uma responsabilidade para a mantenedora, porque ela está aqui presa a um TAC, que ela pode desrespeitar,